O que deveria ser uma noite histórica para o SBT, celebrando o legado de Silvio Santos e anunciando uma nova fase para a emissora, acabou se transformando num divisor de águas. Em vez de renovação, o que muitos viram foi uma atitude política que feriu o que o canal sempre representou, a emissora da família. Em um evento onde o lançamento do SBT News deveria ser o grande destaque, a presença de figuras como Lula, Janja e Alexandre de Moraes causou um verdadeiro alvoroço. E o pior, enquanto a festa acontecia, os discursos se tornaram palco de bajulação e indiretas, com sorrisos e tapinhas nas costas de quem o público mais critica. Mas a decepção não parou por aí. Um vídeo do Zezé de Camargo criticando publicamente as filhas de Silvio Santos e questionando a condução da emissora também repercutiu. E a Patrícia Abravanel, principal rosto dessa nova fase, sofreu as consequências nas redes sociais com uma queda drástica no número de seguidores. Hoje a gente vai discutir: o SBT das filhas do Silvio Santos se entregou ao sistema ou o público está exagerando no cancelamento? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Nós aqui do canal já falamos algumas vezes sobre como poderia ser o SBT sem a presença do nosso amado Silvio Santos, agora sob o comando das filhas e com a Patrícia Abravanel assumindo o papel de principal rosto da emissora. No começo bateu aquela preocupação, né? Afinal o SBT passou a tomar algumas decisões bem contestadas, não só pelo público, mas também internamente. Funcionários reclamaram, artistas que já tinham passado por lá não pouparam críticas à nova direção e ainda começaram a surgir rumores de dificuldades financeiras, o que só aumentava a desconfiança. Com o passar dos meses, porém, a sensação era de que as coisas estavam começando a se ajustar. Muito por causa da Patrícia, que conseguiu aos poucos assumir esse lugar de protagonista do canal, com seu carisma e a forte ligação com o público que lembra e muito ali a do pai. O SBT ainda mantinha aquela aura de emissora que todo mundo gosta, a clássica emissora da família, quase que sem rejeição. Ela realmente chamou a responsabilidade para si e passou a carregar nas costas esse novo SBT. Justamente por isso, depois dos acontecimentos mais recentes que desagradaram profundamente o público e acabaram levando o SBT a enfrentar um cancelamento inédito, quem mais sentiu o impacto foi ela. Segundo as notícias, a Patrícia chegou a ver até o número de seguidores despencar. Amigos de Lula, Janja e Alexandre de Moraes. Era para ser uma noite de celebração, de virada de chave, de novos tempos para a emissora mais amada do Brasil, mas acabou se transformando justamente no momento em que o SBT deixou de ser unanimidade e acendeu um alerta aí forte na cabeça do público brasileiro. Na última sexta-feira, no dia 12, o SBT realizou um grande evento para marcar o lançamento do SBT News, um novo canal de notícias. Chega aí com a proposta de bater de frente com outros tantos já consolidados no país. E vale lembrar um detalhe importante: a data foi escolhida como homenagem ao querido Silvio Santos, já que, se ainda estivesse entre nós, ele completaria 95 anos de idade exatamente naquele dia. O problema é que, numa data tão simbólica, se o Silvio ainda estivesse vivo, talvez não aprovasse e muito menos convidasse algumas das figuras que as filhas levaram para a festa. Em meio a artistas, empresários e nomes importantes da emissora, quem também marcou presença, simplesmente aí o que muita gente chama da maior quadrilha do Brasil: Lula, Janja, Alexandre de Moraes e a sua esposa, aquela envolvida nas acusações do esquema do Banco Master, além de outros ministros e autoridades que, segundo críticos, dão total suporte às decisões e absurdos do governo Lula. E como se o convite por si só já não fosse o suficiente, eles ainda apareceram todos de conversinha boa com a cúpula do SBT, sorrisos pra lá, tapinha nas costas pra cá, e sabe o que é pior? No meio dos discursos sobre o projeto, abriram espaço para essa galera falar, e aí a gente teve que assistir a cenas de pura bajulação, com agradecimentos, recadinhos e aquele teatro todo do Careca de um lado e o Nove Dedos do outro. Um espetáculo à parte, só que nada bonito de ver. Isso é algo que muita gente até conseguiria imaginar acontecendo na Globo, mas no SBT, na emissora de Silvio Santos, ainda mais lembrando que o próprio Silvio há bastante tempo deixava bem claro, mesmo que de forma indireta, que não concordava com as coisas que aconteciam no governo Lula, né, e a sua turma aí de Blue Caps. Mas eu venho dizendo que a grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Grandes grupos econômicos, sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas
pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Bom, ouvir o Alexandre de Moraes discursando sobre democracia soa como um verdadeiro tapa na cara, né? Chega a ser um absurdo. E para deixar tudo ainda mais irônico e triste, o Careca tinha acabado de se livrar das sanções norte-americanas. E aí o Lully, é claro, né, aproveitou o embalo para soltar frases como "a verdade prevaleceu" e falar ali em uma suposta tripla vitória do judiciário, da soberania nacional e da democracia. Sinceramente, né, lamentável. Usaram o palco do SBT para mandar indiretas claras a quem discorda de suas decisões. E tudo isso com as filhas do Silvio ali na plateia assistindo, sorrindo, felizes da vida. É difícil, né, não sair dessa cena com um sentimento de tristeza e decepção. É que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Com todas essas cenas lamentáveis, era óbvio que o público não ficaria calado. Basta dar uma olhada nos comentários do YouTube, por exemplo, nos vídeos do SBT News. É gente chamando a emissora de vendida, dizendo que as filhas traíram a memória do pai, que o SBT do Silvio Santos acabou, que morreu junto com ele. E como eu já tinha comentado, a Patrícia, por ser o principal rosto dessa nova fase, acabou sentindo tudo isso diretamente. Ela, que por muito tempo foi elogiada, inclusive por nós aqui, a ponto de fazermos vídeos mostrando aí que ela poderia realmente seguir o legado do pai em todos os sentidos, agora passou a virar um alvo de hate do público. Segundo as notícias, ela teria perdido mais de 1 milhão de seguidores. A assessoria nega, afirma que foram apenas 100 mil, mas o simples fato de precisarem se posicionar já mostra o quanto isso atingiu. E no fim das contas, se foi 1 milhão, ou 10 mil, ou 100 mil, pouco importa. O fato é que ela perdeu seguidores e os comentários deixam claro que a atitude dela e das irmãs não agradou em nada ao público. Mas não foi só o público que reagiu não, artistas consagrados que sempre tiveram uma relação muito próxima com o SBT também começaram a se posicionar contra a atitude das Abravanel. O Zezé de Camargo, por exemplo, nesta segunda-feira gravou um vídeo que para muita gente lavou a alma. O bichão criticou, e criticou com classe aí, né? Primeiro ele pediu publicamente que o SBT não leve ao ar o especial de fim de ano que ele já tinha gravado pela emissora. Em seguida questionou a condução editorial atual do canal e deixou claro que não se sente mais representado pelas decisões recentes da direção. Mas o trecho mais pesado veio depois, quando o Zezé afirmou que, na visão dele, as filhas não pensam como o pai pensava, e soltou a frase que pegou aí bastante. Abre aspas. Uma coisa que eu sempre disse na minha vida, filho que não honra o pai e mãe, pra mim não existe. Bom, essa fala, sem dúvida, deve ter estremecido aí a direção das meninas lá dentro. Vamos lá, né? Sem ingenuidade, é óbvio que nesse meio, infelizmente, você acaba tendo que ser um pouco político, ainda mais quando já tá claro que o SBT enfrenta problemas financeiros, e gostando ou não, Lula é o presidente do país. Chamar o cara... Tá lá, talvez seja quase que uma obrigação, mas aí juntar a trupe inteira, chamar vice, ministros, Alexandre de Moraes, né, Janja, troca de sorrisinhos, posar ali como melhores amigos e ainda dar voz pra essa galera, deixar os caras praticamente debocharem do brasileiro, sabendo que o próprio Silvio era contra isso, era mesmo necessário? Sinceramente, eu duvido que o Silvio faria algo assim. Calma, eu sei que o Silvio já deu espaço para outros presidentes, agora ministro, e essa bajulação toda, isso eu não me lembro, tá? Depois de tudo que o país vive aí, abrir o microfone para indireta de quem age como se mandasse no Brasil, decidindo tudo conforme o próprio interesse, é bem lamentável. Quero ver o que nomes fortes do canal, como Ratinho e Danilo Gentili, vão dizer, se é que podem falar. Afinal, todo mundo sabe que eles são vozes ativas contra essa turma do Lula e dentro da emissora, né? No fim, talvez a nova direção do SBT, comandada pelas filhas do Silvio, tenha simplesmente se vendido ao sistema ou não esteja nem aí para as críticas. Talvez estejam mirando outro público, sei lá. Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Fica a decepção aqui para quem sempre admirou o Silvio Santos, o SBT. Talvez, infelizmente, o SBT do Silvio já não exista mais. E lembrando, não deixando de fazer o jabazinho, para quem quer o moletom, que ficam sempre me perguntando, o moletom, Marcelo, onde é que você comprou? Tá o link aqui na descrição, tá? Na descrição, no cardzinho aqui, só clicar e ser feliz, tá? Tá baratinho, aproveita. Aproveita que o precinho tá no precinho, tá? Fechou? Tchau.